Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isla Maciel e no vídeo de hoje eu vou fazer um react a respeito do vídeo do canal Potencial Ilimitado, que tem como tema se você tem menos de 5 mil reais guardados. Eu gosto muito desse canal, gosto de assistir alguns vídeos desse canal também, e esse tema me chamou a atenção e eu queria fazer um react, reagir a ele pela primeira vez junto com vocês aqui que estão me assistindo. Se você é inscrito no meu canal, deixa seu like aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí, me ajuda bastante. E fica comigo até o final do vídeo. E se eu te dissesse que estar financeiramente melhor que 95% das pessoas não é tão difícil quanto parece? Você não precisa ganhar um salário absurdo, também não precisa deixar de tomar seu café de vez em quando, e muito menos cortar tudo que traz alegria para a sua vida. A verdade é que eu já vi muita gente sair de uma vida apertada, de quem vive contando os dias até o próximo salário, para conseguir guardar os primeiros 10, 20 ou até 50 mil, investir de forma consistente e, finalmente, parar de se preocupar 24 horas por dia com dinheiro. E neste vídeo, eu vou te mostrar como você também pode fazer isso. Seguindo esse passo a passo, você pode estar à frente de 95% das pessoas em apenas 3 meses. Então vamos lá. Passo 1. Descubra os números que quase todo mundo... Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer grandes economias ali para poder sobrar mais dinheiro na conta, mas na verdade a gente acaba gastando com poucas coisas, com coisas pequenas ali, recorrentes, e aquilo ali no final do mês tem um montante muito alto e acaba impactando de fato nas finanças. Então, às vezes são detalhes que fazem toda a diferença em relação ao seu dinheiro. ignora. A maioria acha que sabe controlar o próprio dinheiro, mas basta fazer uma pergunta simples. Quanto você gasta no total por mês? E o que acontece? Silêncio. É exatamente por isso que tanta gente se sente travada financeiramente. Porque se você não sabe o quanto gasta, está andando no escuro, tomando decisões aleatórias e torcendo para que no fim dê certo. Mas a verdade é que não vai dar. Se você aplicar só metade... Exatamente. É difícil pra caramba controlar, ter esse tipo de controle, né? Eu já tentei algumas vezes por Excel, já tentei anotar, mas nem sempre funciona. Só que hoje em dia existem alguns aplicativos que acabam te ajudando. Eles são linkados ali com o Open Finance, que você acaba automatizando a informação. No caso, você passou ali no débito e automaticamente vai ali para o aplicativo, linkando, sincronizando automaticamente, e ali você consegue categorizar de acordo com o tipo de finança que foi aquele custo. Então, hoje em dia tem algumas facilidades que você pode estar utilizando para te ajudar. Eu utilizo mobiles, é muito boa, estou gostando bastante de utilizar e eu estou conseguindo ter um norte para onde é que está indo o meu dinheiro muito melhor do que já tive antes. do que eu vou te mostrar aqui já vai estar quilômetros à frente da maioria. Pensa comigo, metade das pessoas não sabe nem o quanto gasta por ano, mais de 90% não tem ideia de qual é o valor total das próprias dívidas, e 95% sequer sabe quando vai terminar de pagá-las. Pouquíssimas pessoas calculam o que eu chamo de ponto de virada financeira, e não se preocupe, porque eu vou te ensinar a fazer isso daqui a pouco, e esse conceito vai mudar o seu jogo. Muitos passam a vida inteira sem conhecer esses números básicos, e é por isso que vivem com a sensação constante de estarem atrasados. Eles podem até ganhar bem, morar bem, ter uma vida confortável, mas continuam se sentindo mal em relação ao dinheiro, e você não precisa viver assim, porque quando você assume o controle dos seus números, algo muda dentro de você. Aquele peso na mente some, e aquela pergunta, pra onde foi o dinheiro, desaparece. E aí você começa a enxergar de verdade a construção da sua riqueza acontecendo diante dos seus olhos. Então, como sair desse estado de confusão para assumir o controle total? Tudo começa com algumas perguntas duras, mas necessárias. E eu vou te fazer essas perguntas agora, para você descobrir os 5 números que definem a sua vida financeira. Número 1. Descubra a sua taxa de queima. Quando eu pergunto pra alguém quanto gasta por mês, quase nunca recebo um número claro. As respostas são sempre vagas. Ah, eu gasto mais ou menos isso. Ah, depende do mês. Mas quando a gente abre os extratos bancários e as faturas do cartão, a história muda. Na prática, o gasto real quase sempre é bem maior do que a pessoa imagina. Ela pensa que gastava 2.500 por mês, mas na verdade está gastando 3.500 por mês. E isso é muito comum. Esse número é o que chamamos de taxa de queima. Cartão é um problema. Eu, infelizmente, utilizei muito o cartão na expectativa ali de, vou conseguir pontos e etc. Mas foi uma péssima estratégia que eu tive ali. E todos os meus custos estavam no cartão de crédito e infelizmente acabou me atrapalhando muito. Então hoje eu estou reduzindo ao máximo a utilização de cartão de crédito, porque de fato atrapalha. Você pensa que não, mas o cartão de crédito ele vai virar ali uma bola de neve se você não tiver um controle muito bom. Então hoje eu evito ao máximo estar utilizando o cartão de crédito. O que eu puder comprar à vista e com desconto, para mim, melhor. Caso não tenha desconto, seja um valor muito alto, aí eu parcelo para 2, 3 vezes no máximo, sem parcelar para muitas vezes. O total que você gasta por mês. E se você não sabe o quanto gasta, é praticamente impossível montar um plano financeiro. É como viver andando na beira de um penhasco, esperando que, por sorte, nada de ruim aconteça. Mas a gente não quer sorte, a gente quer clareza, método e controle.
Então, como calcular sua taxa de queima? Bom, você não precisa de planilhas complicadas e nem de aplicativos cheios de funções que você nunca vai usar. Você pode fazer isso agora mesmo. Primeiro, abra sua conta do banco e as contas do cartão de crédito. Segundo, olhe os gastos dos últimos 3 meses. E terceiro, some o total de cada mês. E total é absolutamente tudo. Até aquele bombom que você comprou quando estava com fome de doce deve ser somado. Agora, divida essa soma por 3. Esse é o seu gasto médio mensal. Eu sei o que você deve estar pensando, mas e aquele gasto fora do normal? Relaxa, a gente vai ajustar isso depois. Por enquanto, o que você tem em mãos é o número que serve como referência, a sua verdadeira taxa de queima. E uma dica, se tiver errado o cálculo, a chance é que tenha errado para baixo. Por isso, coloque uma margem de segurança e adicione mais 10% em cima desse valor. Talvez você não goste do número que vai aparecer, mas não entre em pânico, porque nos próximos passos eu vou te mostrar exatamente como consertar esse número e começar a caminhar de verdade para a liberdade financeira. Número 2. Qual é o tamanho do seu buraco negro financeiro? No momento em que você coloca suas dívidas no papel, preto no branco, algo muda dentro de você. Você não precisa mais viver de adivinhações, porque pode finalmente assumir o controle das suas finanças. Sim, é possível viver bem, mesmo tendo dívidas. Mas antes de pensar em ficar bem, precisamos medir o tamanho real desse buraco. E como fazer isso? Bom, liste absolutamente tudo o que você deve. Cartão de crédito, empréstimo estudantil, financiamento de carro, financiamento imobiliário, empréstimos pessoais, até aquele cartão de loja que você fez, só para ganhar R$ 50 de desconto em uma calça que você nunca usou. E anote também a taxa de juros e o valor mínimo mensal de cada dívida. Depois, faça as contas. Pegue uma calculadora de dívidas e responda. Se você pagar apenas o mínimo, em quanto tempo vai ficar livre delas? Por exemplo, se você tem dívida no cartão de crédito a 27% ao ano e paga só o mínimo, pode levar décadas para se livrar. É sufocante. Mas aqui está o ponto. Quando você enxerga os números reais, é libertador. É como aquela pessoa que evita ir ao médico por anos com medo do diagnóstico e quando finalmente vai, ouve só você precisa baixar o colesterol. E claro, não é a melhor notícia do mundo, mas agora você sabe o que precisa fazer. E só de saber isso, você já consegue dormir mais tranquilo, porque existe um plano. Por exemplo, se você pagar apenas R$ 200 a mais por mês em cima da fatura do cartão de crédito, pode cortar anos do tempo de quitação. Ignorar dívidas é como jogar gasolina no fogo. O problema só vai crescer. Encarar de frente é o primeiro passo para começar a vencê-las. Número 3. Você está andando na corda bamba? Quase todo mundo diz que tenta economizar, mas quando você pergunta quanto você realmente guarda todo mês, a resposta é sempre a mesma. Ah, no mês passado eu falei, fui naquele restaurante, mas eu prometo que no próximo mês eu me controlo. Percebe o problema? As pessoas falam de dinheiro como se fosse uma questão de moralidade. Fui bom, fui ruim, mas isso não faz sentido. Você não tenta escovar os dentes todo dia, você simplesmente faz. E economizar deveria ser exatamente assim, algo automático, porque no fim das contas, economizar não é só um hábito bonito de se ter, é o que separa. Muitas pessoas de fato não têm o hábito ali e a cultura de poupar. Graças a Deus, minha mãe ela sempre me ensinou a poupar, sempre me incentivou de algumas maneiras quando criança a guardar dinheiro. E muitas famílias não têm esse hábito, muitas pessoas não têm essa cultura e acaba se atrapalhando muito, velho, muito mesmo. O equilíbrio do desastre quando a vida te derruba. Se você perde o emprego, se o seu parceiro enfrenta um problema, se um filho ou parente precisa de ajuda urgente, a diferença entre cair no abismo ou continuar de pé está em ter ou não uma reserva. Sem ela, você acaba encostado contra a parede financeira. E é nesse momento em que muita gente toma decisões terríveis. Para de comprar remédios, deixa contas essenciais sem pagar, A reserva de emergência é extremamente importante. Eu acho que o ideal é que você tenha ali no mínimo 3 meses do seu custo em reserva de emergência. Caso aconteça algum tipo de problema, você tem aquele dinheiro ali para poder te salvar e você acaba não tirando dos seus investimentos ou de outros ativos que você tenha. Então a reserva de emergência é importante. É muito, muito importante que você tenha, cara. sacrifica a própria saúde e qualidade de vida. E é aí que coisas realmente ruins acontecem. Por isso, você deve separar pelo menos 10% do que recebe líquido todos os meses. E isso precisa ser automático. Não pode depender de você lembrar ou de ter força de vontade. Agora, se hoje você não consegue guardar nada, não se culpe. O Brasil está complicado. Então comece pequeno. Comece com 20 ou 40 reais. O ponto aqui é provar para si mesmo que você é o tipo de pessoa que guarda dinheiro. E depois que essa poupança automática estiver rodando, acontecendo todo mês sem esforço, fica fácil aumentar o valor. É assim que você deixa de andar numa corda bamba financeira, correndo risco a cada passo, para começar a construir uma ponte firme com corrimão, iluminação e segurança. Ou seja, você passa a caminhar com confiança. Número 4. O seu dinheiro trabalha tão duro quanto você? Vou ser sincero, não tenho o menor interesse em passar a vida inteira ralando cada vez mais. E você provavelmente não tem também. Isso até funciona em jogos, tipo Mario, em que a cada fase fica mais difícil e você se diverte ainda mais. Só que na vida real, ninguém quer viver no modo fase impossível para sempre. Quando eu ficar mais velho, eu quero sossego. Trabalhar duro durante alguns anos e depois aproveitar. Comprar uma roupa boa, viajar de vez em quando, curtir a vida sem culpa. E aqui vai um segredo. Pessoas ricas não dependem só do próprio esforço. Elas fazem o dinheiro trabalhar por elas. Esse é o poder de investir. E investir não é tão difícil quanto você pensa. Não precisa passar o dia inteiro escolhendo ações, nem ficar vendo notícias sobre a economia. O que eles fazem é simples. Começam cedo, são consistentes, investem de forma automática ou quase automática e deixam o tempo fazer o trabalho pesado. E aqui está a regra de ouro. Investa pelo menos 15% do que você recebe líquido. Se ainda não consegue, tudo bem, você pode começar pequeno. Agora, deixa eu adivinhar. Seu cérebro está inventando um monte de desculpas para nunca começar a investir, não é? Ah, mas eu preciso aproveitar o agora. Ah, mas e se isso acontecer? Ah, mas e se aquilo acontecer? Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente quer depender do INSS quando estiver mais velho? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o valor médio que os aposentados ganham é de mais ou menos R$ 1.800 por mês. Isso quando eles recebem. Minha avó, por exemplo. O livro que mudou minha mente relacionado a poupar e a investir, pensando no longo prazo, comprar ativos, fazer o dinheiro trabalhar para mim, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é muito bom. E quando eu li esse livro, ele abriu minha mente para muitas coisas relacionadas a isso.
E graças a esse livro, graças à forma também como eu fui educado pela minha mãe, hoje eu tenho uma boa educação financeira. Lógico, eu preciso melhorar muito ainda. E eu sempre tive muito medo de depender exclusivamente do INSS. Exemplo, ficou 5 anos tentando se aposentar antes de conseguir. E só pra você ter uma noção, se você investir R$ 500 por mês, com um retorno de 2% ao ano, em 14 anos você já conseguiria R$ 1.800 por mês em rendimentos. Agora, imagine em 25 ou 30 anos. Então, se eu fosse você, eu parava de inventar desculpas e começava o quanto antes, porque o seu eu do futuro vai olhar para trás e te agradecer. Número 5. Você está na zona vermelha da moradia? Muita gente vive obcecada com detalhes pequenos. Reclama do preço do pão no mercado, do ovo que aumentou, ou porque o marido gasta demais em energético. Mas quando a gente olha os números de verdade, fica claro, o problema não é o pão, e nem o ovo, e nem o energético. O problema é a moradia. E é simples, se você gasta mais de 60% da sua renda bruta com habitação, parabéns, você entrou oficialmente na zona vermelha da moradia. E acredite, você não está sozinho, milhões de pessoas também estão lá. Agora vamos calcular isso na prática. Pegue o valor do seu aluguel ou da parcela do financiamento, some luz, água, internet, condomínio, reparos e até o combustível que você gasta para ir todo final de semana na loja de materiais de construção. Pegue esse número, divida pela sua renda bruta mensal, antes de impostos e descontos, e multiplique por 100. No passado, a meta era ficar abaixo dos 30%. Hoje, em grandes cidades, isso é praticamente impossível, principalmente para quem está começando a vida. Então, vamos encarar a realidade do agora. Se você está em até 35%, dá para se virar. Entre 40% e 50%, já começa a ficar perigoso. E se está em 60% ou mais, eu consigo imaginar como está a sua vida. Você vive constantemente estressado com dinheiro, se está em um relacionamento, provavelmente briga com frequência por causa disso, e o pior é que as discussões não são sobre grandes coisas, mas sobre bobagens. Ah, porque você comprou esse Kit Kat? Mas o problema não é o Kit Kat. O problema é que a sua casa está engolindo 60% da sua renda bruta todos os meses. É isso que te impede de economizar. É isso que faz tudo parecer sempre apertado. Eu sei, não é fácil ficar abaixo de 60%. A moradia é cara, em parte por razões políticas e estruturais. Mas o primeiro passo é simples. Você precisa saber onde está. Depois, vem a pergunta: o que eu posso fazer? Talvez cortar os gastos em outra área, talvez acelerar o pagamento de dívidas, ou até repensar sua moradia, reduzir o tamanho da casa, dividir espaço com alguém, alugar um quarto pelo Airbnb, ou se mudar para um lugar mais barato. O ponto é, se a moradia está devorando sua renda, avançar financeiramente vai ser como correr numa maratona carregando uma mochila cheia de tijolos. Sua casa deve ser uma plataforma de lançamento para uma vida rica, e não uma prisão que te deixa ainda mais pobre. Agora, olhe para todos os números que você calculou até aqui. Anote, porque se não estiver no papel, continua sendo apenas uma sensação vaga. E dinheiro não pode ser baseado em sentimento, precisa estar claro. Mas tem um detalhe importante: só ter conhecimento não constrói riqueza. O próximo passo é montar um sistema que faça seu dinheiro crescer automaticamente. E nesse processo, você vai perceber que precisa questionar muita coisa que sempre disseram sobre finanças. Passo 2. Automatize como top 5%. Agora que seu dinheiro já começou a trabalhar para você, é hora de colocar tudo no piloto automático. Imagina acordar e ver que suas contas já estão pagas, suas economias estão crescendo e ainda sobra dinheiro para gastar sem culpa, no que você quiser. Sem estresse, sem planilhas intermináveis, sem aquele desespero de, meu Deus, esqueci de pagar o cartão. E o melhor, você não precisa ficar entrando no aplicativo do banco todo santo dia, porque o dinheiro já está configurado, ele vai sozinho para onde precisa ir, e você fica livre para gastar no que ama, sem a paranoia de checar o saldo a cada hora, porque você já sabe que está no controle. A maior falha das pessoas é simples, elas guardam o que sobra no fim do mês, e é por isso que nunca avançam, porque se você esperar sobrar, adivinha, nunca vai sobrar nada. Os 5% que sabem administrar o dinheiro fazem o contrário, eles se pagam primeiro. Então, vou te mostrar um sistema simples. Primeiro, configure o Pague-se Primeiro. No dia que cair seu salário, programe uma transferência automática de 5 a 10% para sua reserva de emergência, seja numa conta poupança, Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária, e de 10 a 15% para investimentos de longo prazo. Aqui é um pouco diferente, ainda não dá para programar a compra automática de ações, ETFs ou fundos imobiliários. Então você precisa entrar no app e executar a ordem. Mas tem um jeitinho, você manda automático para a corretora e no mesmo dia todo mês entra e faz a compra manual. É bem rápido, leva uns 2 minutos. Dessa forma, você já garantiu que seu dinheiro trabalhe antes de você gastar. Segundo, Todos os meses eu faço isso. Todos os meses, quando meu salário cai na conta, eu recebo ali por quinzena, então eu divido ali. E aí eu acabo fazendo esses aportes, faço as transações para as corretoras. E no mesmo dia ali eu vou lá, faço a compra de ações, ou fundos imobiliários, ETFs. Inclusive tem várias corretoras que eu utilizo a Venue, a BTG Pactual, a Clear. Compro Bitcoin também, então eu diversifico minha renda e faço mensalmente isso aí. O dinheiro cai na conta, já transfiro logo para a corretora e já faço a compra dos meus ativos para fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. automatize as contas fixas. Use o débito automático no banco para aluguel, condomínio, luz, internet, celular e seguro. E o cartão de crédito configure para débito automático da fatura integral. Assim, você nunca paga juros e não enriquece o banco. 3. Organize os gastos variáveis. Depois de pagar você mesmo as suas contas fixas, o que sobrar é dinheiro livre. Você pode usar um cartão de crédito específico só para lazer e variáveis, e programar um Pix automático no valor que pode gastar por mês. Por exemplo, você ganha R$ 3.600 por mês. Depois de investir e pagar as contas, sobram R$ 600 para lazer. Em vez de deixar esse dinheiro solto, você agenda 150 na primeira semana, 150 na segunda semana e assim por diante. Esse dinheiro cai direto no seu cartão de lazer. Se você gastar tudo na primeira semana, paciência, vai esperar até cair a próxima parcela. 4. Use bancos digitais ao seu favor. Bancos digitais como o Nubank, Inter, C6 permitem agendar transferências automáticas. Isso evita depender da sua memória ou disciplina. E 5. Revise uma vez por mês.
No fim do mês, apenas confira se a reserva de emergência recebeu o aporte, os investimentos foram feitos e as contas fixas foram quitadas. Só isso, nada de ficar entrando todo dia no app para ver o extrato. Então, se você não gosta de rastrear cada centavo, perfeito, não precisa. Esse sistema já faz isso por você. Cada real passa a trabalhar nos bastidores para construir sua vida rica. Não importa se você pagou 30 centavos a mais no leite ou se o tomate estava caro naquela semana. Isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é ter um sistema rodando sozinho, sem depender da sua memória ou da sua disciplina. E quando isso estiver funcionando de verdade, aí sim você pode focar em algo ainda maior, o seu ponto de cruzamento financeiro. Passo 3. Calcule o seu ponto de cruzamento. Imagine acordar um dia e perceber que nunca mais precisa trabalhar para pagar as contas. Esse é o ponto de cruzamento, o momento em que seus investimentos geram renda suficiente para cobrir todas as suas despesas básicas, mês após mês, de forma automática. E não, você não precisa ganhar na loteria, não precisa nem ter um salário milionário. Você pode construir um sistema que te leve até lá. E quando esse momento chegar, você escolhe o que fazer. Continuar trabalhando, reduzir a carga, tirar um ano sabático, passar 3 horas no almoço, enfim, a decisão é sua. Isso é liberdade. E como calcular o ponto de cruzamento? Primeiro, você tem que descobrir quanto precisa por mês para viver bem. Esse é o seu número-alvo. Depois, use uma calculadora de juros compostos para descobrir quanto precisa investir para gerar esse valor automaticamente. Esse é o seu número de cruzamento. E aí vem o jogo. Você pode brincar com as variáveis. Quer cortar despesas? Precisa acumular menos. Quer ganhar mais? Vai investir mais rápido. Fazendo os dois, chega lá ainda mais cedo. E cada pequena mudança tem um grande impacto. Por exemplo, quem ganha 4 mil por mês, gasta 3.500 e investe o que sobra, atinge a liberdade em cerca de 30 anos, contando com uma inflação de 6% ao ano. Se cortar os gastos em apenas 10% e investir, esse tempo cai para 24 anos. Se aumentar em 15% e investir, cai para 21. Agora, se aumentar a renda em 15% e cortar as despesas em 10%, pode alcançar a liberdade em apenas 18 anos. A grande lição é simples. Você não precisa viver só de arroz e feijão, nem ganhar milhões. Precisa só ser intencional, ganhar mais, gastar menos ou, de preferência, fazer os dois. Certo, e como investir de forma simples? É aqui que 95%. Esse sempre foi o meu objetivo. O meu objetivo, quando eu comecei a investir, nunca foi, vou ficar rico e tal. Não. Foi adquirir a minha liberdade financeira, para que nos momentos mais difíceis da minha vida eu tivesse ali uma reserva de emergência, eu tivesse ali um suporte financeiro que me sustentasse, que não me deixasse desamparado. Então eu sempre foquei nisso, eu sempre foquei na minha liberdade financeira e não em ficar rico para comprar isso, comprar aquilo. Não, liberdade financeira sempre foi o meu foco principal. Das pessoas ficam paradas. Elas não sabem investir. Eu vou te falar uma coisa. Informação não falta. Tem um mar de conhecimento na internet. Você só precisa ter a disposição de procurar e aprender. Estudando 20 minutos por dia, você já vai ter uma noção do que é renda fixa, renda variável, ações e qual investimento é o melhor para o seu momento de vida e seu perfil de risco. Por exemplo, títulos públicos, ETFs e fundos imobiliários são melhores para pessoas conservadoras, que não gostam de correr tanto risco. Ações, Bitcoin ou negócios autogerenciáveis são melhores para pessoas que estão dispostas a correr um risco maior, só que por um retorno melhor. E como estamos falando de coisas simples e rentáveis, vou dar duas estratégias que você pode fazer. Uma para quem não gosta de correr tanto risco e outra para quem está disposto a correr mais risco. Na estratégia mais segura, você vai investir em 2 ativos. O primeiro é o Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil. Ele vai ser sua renda fixa. O segundo é o ETF, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, chamado IFVB11. Ele é o que vai te dar um maior retorno no longo prazo, já que nos últimos 10 anos, ele teve um retorno de 18,5% ao ano. Colocando 50% em cada ativo, você tem segurança e um retorno acima da renda fixa. Agora, vou mostrar a estratégia com maior risco, mas com um potencial de retorno muito maior no longo prazo. Ela é um pouco mais complexa, já que você vai precisar pesquisar um pouco sobre ações. A estratégia se baseia em investir em 25 empresas que tiveram lucros consecutivos nos últimos 8 anos. Depois que você escolher 25 empresas, você vai investir em 2 empresas por mês, sempre alternando as ações. E por que isso? Ao investir em 2 empresas diferentes por mês, você vai, com o tempo, equilibrando a carteira. No final de 12 meses, já terá aportado em todas as 25 empresas pelo menos uma vez. Isso reduz o risco de entrar errado, por exemplo, comprando tudo no topo do mercado. Isso avisa o seu preço médio. E se você quiser também, pode investir no IVVB11 e em Bitcoin para não ficar tão exposto ao risco Brasil. E pronto, as ações lucrativas têm o potencial de entregar entre 12 a 18% de retorno anual, com um risco relativamente baixo, já que são 25 empresas. O IVVB11, como já vimos, tem um potencial de retorno de 18% ao ano, mas para ser um pouco mais conservador, vamos supor que ele entregue entre 14 e 16% ao ano. E o Bitcoin tem um potencial de retorno acima de 18% ao ano fácil, no longo prazo. E preste bem atenção nessas palavrinhas, no longo prazo. Com isso, você tem uma carteira que pode render em média 15% ao ano, chegando ao seu ponto de cruzamento muito mais rápido. Passo 4. Escalhe a sua nova vida rica. Depois que você calcula o seu ponto de cruzamento, tudo começa a mudar. Você pode até não estar financeiramente livre ainda, mas já está no caminho certo. Saiu do algum dia e entrou num plano concreto. Agora, você conhece o número, sabe o que precisa fazer, e só isso já te coloca na frente de 95% das pessoas. E aqui vai um detalhe importante. Não espere chegar ao número final para começar a viver. Se fizer isso, vai desperdiçar todo o processo. Muita gente passa a vida inteira preocupada com dinheiro, e quando finalmente alcança a liberdade financeira, descobre que não sabe nem como aproveitar, porque nunca treinou esse músculo. E esse não vai ser seu caso. Você não está aqui só para olhar o saldo como se fosse uma pontuação de videogame. Dinheiro não é limitação. Dinheiro é ferramenta. É um passaporte para viver a vida do seu jeito. Então, aqui vão algumas perguntas que você precisa responder para desenhar sua nova vida rica. Primeira pergunta: quais regras financeiras eu vou seguir? E quais eu vou jogar fora? Você não precisa copiar ninguém. Talvez prefira alugar em vez de comprar uma casa. Talvez não ligue para carro e dirija algo mais simples. Ou talvez queira gastar pesado em viagens, experiências ou a educação dos seus filhos. Enfim, são suas escolhas, seus valores e suas regras. Segunda pergunta: onde estou gastando de menos?
Sim, de menos. Porque se você está no caminho da liberdade, pode estar se privando justamente das coisas que mais ama. Por exemplo, se você está gastando de menos em saúde, talvez seja o momento de investir em terapia ou em uma academia. Se for conveniência, talvez contratar alguém para ajudar em casa e liberar tempo. E se for experiências, você pode fazer aquela viagem dos sonhos, um mochilão internacional ou simplesmente passar mais momentos com quem você ama. Esse é o momento de colher os frutos do seu esforço. Terceira pergunta: como posso retribuir? Dinheiro não serve só para encher a conta bancária, serve também para criar significado. Pode ser ajudar seus pais a se aposentarem, financiar um projeto que você acredita ou apoiar uma causa importante de verdade. Quarta pergunta: qual é o meu próximo capítulo? Agora que dinheiro deixou de ser sua maior limitação, o que você realmente quer? Quais sonhos você deixou para trás por causa das contas? Aprender piano? Viajar o mundo? Comer em restaurantes sem olhar o preço do cardápio? Ou finalmente abrir aquele negócio que ficou engavetado por anos? Esse é o momento de desenhar sua vida rica, sem desculpas e sem limites. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente tapioca. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima. Esse vídeo ali nos ensina muita coisa, né? Eles, principalmente a guardar dinheiro, a poupar e gerir muito bem as suas finanças. E o Brasil, boa parte dos brasileiros, a grande maioria endividados, não consegue gerir muito bem as suas finanças. Isso é um reflexo muito da nossa educação, né? Educação nas escolas não nos ensina sobre educação financeira, não nos ensina sobre investimentos, sobre poupar. E isso acaba nos prejudicando quando a gente acaba chegando na fase adulta ali. Então, se você não tiver uma boa educação em casa, se seus pais não ensinarem ali sobre educação financeira, infelizmente você vai sofrer muito. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, deixa seu comentário também, me deixa, dá a sua opinião aí. Eu quero saber o que é que tu faz com o seu dinheiro, quanto é que você poupa ali por mês, quanto você investe por mês e compartilhe esse vídeo também. Então, o link dos meus e-books estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido.